Neste momento nós iremos falar da quinta trombeta, que ainda não tocou. Muitos dizem que a quinta trombeta já foi tocada, mas ainda não foi. A quinta trombeta está descrita no livro de Apocalipse, capítulo 9. Se nós formos prestarmos bem atenção no primeiro versículo, que diz: e o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhes dada a chave do poço do abismo. Quem é esta estrela? Esta estrela se chama Jesus. Esta estrela está com a chave do céu e a chave do inferno. Jesus Cristo. Ele vai destrancar o poço do abismo. De lá vai sair gafanhotos. Vai sair do abismo fumaça, como fumaça de uma grande fornalha. E a palavra de Deus diz que quando esses gafanhotos saírem dali, irá atormentar todo homem que não tem o selo de Deus na sua testa. Daqui a pouco eu quero explicar para os irmãos o que significa o selo de Deus na testa do homem. Vamos ler o versículo 2: e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Nós entendemos aqui que quando o poço do abismo for aberto por essa estrela que está com a chave nas mãos, subirá fumaça. E esta fumaça é uma fumaça que sobe do abismo, como se fosse uma fumaça que saísse de uma grande fornalha. E nesta fumaça que sai deste poço, algo juntamente com esta fumaça sai também, escurecendo-se o sol e também o ar. E a palavra de Deus diz que esta é a quinta trombeta. A quinta trombeta, meus queridos irmãos e irmãs que aqui se faz presente nesta noite, é descrita no livro de Apocalipse, no capítulo de número 9. E nós sabemos que quando isto acontecer, ainda não é a vinda de Jesus, ainda não é o retorno de Jesus, é somente algo que vai surgir para que possamos compreender quem são os verdadeiros adoradores, quem são os verdadeiros cristãos que ainda estão aqui na terra. E então, meus queridos, a palavra de Deus diz que escurece o sol, que escurece o ar. Dessa parte do sol não irá brilhar, dessa parte da lua irá ser transformada em sangue. Estrelas irão cair no firmamento, sobre a superfície terrestre. A potência do céu irão ser abaladas. As 4 plagas do mundo serão afetadas. Isto aqui vai ser mundial, não vai ser local, e vai ser visível. Todos que estão vivos irão contemplar. Versículo 3: e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Como é que os escorpiões da terra têm poder? Qual é esse significado deste poder? Sabemos nós que o escorpião, quando fere o homem, o escorpião libera uma toxina. Ele libera algo de toxina, que esta toxina, se não for curada imediatamente, leva a óbito. E é desta mesma forma que o escorpião
que vai surgir, ou seja, o gafanhoto que vai surgir em forma de escorpião, em poder que tem o escorpião da terra, vai subir da fornalha, vai subir do abismo, juntamente com a fumaça, que irá poluir o sol e o ar, e os escorpião irão ser um vigilante. Por que eu estou dizendo isto? Enquanto isso acontecer, aqui na terra vai ter ervas, flores, florestas, ervas verdes, e os escorpiões vão proteger. Porque a Bíblia vai nos dar a entender, fazer com que venhamos conjecturar, que diante desta circunstância, que os escorpião irá atingir alguém, todo homem que não tem o selo de Deus na testa. O gafanhoto em forma de escorpião, o gafanhoto que tem o poder igualmente do escorpião. Quando isso acontecer, as flores, as florestas, as ervas verdes vão estar enverdecidas, e o homem, por falta de mantimento, de alimento cotidiano, irão desejar comer as ervas, pois ali estão os escorpiões, ou seja, os gafanhotos que têm o poder de escorpião, para danificar todo homem que não tem o selo de Deus na sua testa. E quando isso acontecer, a palavra de Deus diz que o homem vai correr de um canto ao outro da terra, procurando morrer, mas a morte irá se findar. Jesus vai trancar a morte, Jesus vai repreender a morte, e a morte fugirá dele. O homem vai desejar morrer, e a morte não tem poder sobre ele. Olha o versículo 4: e foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Nós sabemos, meus queridos, que quando isso acontecer, as árvores vão estar, as ervas vão estar. E por que motivo? Por qual motivo estes gafanhotos irão atormentar o homem? Simplesmente pelo motivo de que o homem irá querer se alimentar das ervas. Mas ali os escorpiões estão vigiando, os escorpiões estão sendo vigilantes das ervas, para que estes escorpião, eu digo escorpião porque o poder que os gafanhotos têm é igual aos escorpião. A Bíblia diz que é gafanhotos que sobe do poço do abismo para tormentar, e o tormento dele ou deles será como o tormento de um escorpião quando fere o homem. E a Bíblia vai dizer, descrever no versículo 4, que foi dito para esses gafanhotos que tem o poder de escorpião, que não o danificasse nenhuma da erva que está no campo, nenhuma das florestas, nenhuma das árvores verdejantes, mas somente todo homem que não tem escrito o seu nome na sua testa, que não tem, melhor dizendo, o selo de Deus na sua testa. Eu quero explicar para você o significado do selo de Deus. O selo de Deus não é só você dizer que aceitou Jesus, não. O selo de Deus não é só dizer que você confessou de acordo com Romanos 9, capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Não é só isso, não. O confessar Jesus, o aceitar a Ele como seu Salvador, é o primeiro passo para ser um cristão. Mas o que a Bíblia está descrevendo no versículo 4 é que todo homem que não tem o selo de Deus, esses gafanhotos irão atormentar.
E esses gafanhotos têm uma espécie de aguilhão na sua cauda. E esse aguilhão na sua cauda é o mesmo aguilhão que tem o escorpião da terra, aonde fere o homem, aonde envenena o homem com sua ferroada, aonde libera uma toxina que, não curada logo, imediato, vem a óbito. E a palavra de Deus, ela nos dá a compreensão, para que nós possamos entender que, se nós formos vigilantes na palavra de Deus, que nós formos íntegros para com a palavra do Senhor, se nós estivermos captando a cada mensagem e guardando dentro da nossa vida espiritual, dentro do nosso coração, e obedecendo ela, não é em vão. Pois o significado do selo de Deus é a pessoa que rejeita o pecado. O pecado, quando vem para você, para ocasionar você rejeitando ele, você tem o selo de Deus na sua testa. Quando a palavra trata-se de selo, é algo espiritual, é algo que não podemos contemplar com a nossa vista. Selo significa, o selo de Deus significa rejeição do pecado. O Espírito Santo de Deus na nossa vida faz com que o selo de Deus venha selar do pecado, para que o pecado não venha contaminar a nossa vida. Quando o homem foge do pecado, quando o homem foge das pragas do pecado, dizendo assim, que é uma consequência que vem para o homem, que de primeira o homem pensa que é algo maravilhoso, o homem pensa que é algo bom, mas infelizmente é algo que conduz para a morte, e esta morte é eterna. E o significado de selo de Deus na testa significa quando o homem rejeita o pecado, rejeita a sua própria natureza, rejeita a sua própria humanidade. Na nossa vida existem duas coisas que tentam vencer dentro de nós. Uma se chama carne, a outra se chama espírito. A carne, ela briga contra o espírito, o espírito briga contra a carne. A carne, ela busca as coisas da terra, que é pecado. O espírito busca as coisas de Deus, que é santidade. O selo de Deus na vida do cristão é isso, santidade. Se você é santo, você é selado por Deus. Se você se denomina como santo, se você tem santidade na sua vida, todas as vezes que vier algo para você pecar, você vai rejeitar. Isso se chama selo de Deus. O selo de Deus, como eu disse antes, não é só você aceitar Jesus, não é só você confessar Jesus, não é só você ser batizado, não, porque não adianta você aceitar Jesus e viver na prática do engano do pecado. Não adianta você ser batizado e continuar no mesmo que era antes. Não adiantou nada para Jesus. Não adiantou nada, porque a Bíblia diz que vós sois salvos pela graça, por meio da fé. Só que a Bíblia também vai dizer que a fé sem a obra, ela é morta. Nisso nós entendemos que para que nós possamos ser salvos, é necessário que nós venhamos ter fé em Jesus, confessar a Ele como nosso Salvador, porque a salvação é pela graça, e a graça de Jesus já basta em nós, e a partir daí viemos a praticar boas obras no Senhor. O versículo 5: e foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem,
E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Olha só, o versículo 5 está descrevendo que estes gafanhotos, eles tiveram ordem e obedeceram esta ordem para não danificar a erva, para não matar o homem, mas para que atormentasse o homem durante 5 meses. Já pensou? 5 meses sendo atormentado por uma espécie de gafanhoto que fere o homem como se um escorpião tivesse ferido. Já pensou isso? Uma ferroada do escorpião, uma só, num só dia. Nós sabemos que o homem, ele não é capaz de conseguir ficar vivo 24 horas sem primeiro buscar cuidados médicos. E então, imagine agora, durante 5 meses, o escorpião ferindo o homem, a ponto do homem morrer. Só que a morte ali já está sendo cessada. Só que a morte ali, Jesus Cristo já tirou, já tomou, já trancou a morte. E a morte não tem poder sobre o homem. Já pensou isso? E somente os crentes fiéis que vão ser protegidos. Não estou dizendo que os crentes não irão passar por isso, não irão contemplar tudo isso, não irão observar estas tribulações que ocasionará sobre a humanidade, porque a Bíblia diz que no curto momento de tempo, no ressoar da última trombeta, porque ela soará, e o sol escurecerá, e a lua não irá dar mais o seu brilho, e as estrelas cairão do céu sobre a superfície terrestre, e todas as potências do céu serão abaladas. E aí todas as nações e línguas irão olhar para o céu e irá contemplar um sinal. E isso não é da quinta trombeta, de forma alguma, é da sétima trombeta. E então, na quinta trombeta, todos, inclusive crente e descrente, vão estar vivos. Porque somente na sétima trombeta que a igreja vai ser arrebatada, que a igreja vai ser tirada daqui da humanidade pecaminosa. E então, meu querido, meus irmãos e irmãs que aqui se faz presente, se você ainda não tem o selo de Deus na sua testa, trate imediatamente de colocar, de buscar, de fazer com que Jesus Cristo cele você, para que você não seja atormentado por esses escorpiões, por esses gafanhotos. Versículo 6: e naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Pensa numa tremenda da tribulação. O homem irão buscar a morte, mas a morte cessou, a morte desapareceu, não existe mais morte. O homem, vamos se imaginar aqui, pode até que seja o momento do homem pegar uma espada e cortar o seu pescoço ao meio, mas infelizmente o homem não irá morrer. Já pensou? A cabeça de alguém fora do corpo e a pessoa vive, só sofrendo dor? Imagine isso. É muito importante você, que não tem o selo de Deus na sua testa, tratar-se depressa para buscar o Espírito Santo. É muito importante alguém que não tenha
este selo, para que venha ser selado pelo Espírito Santo de Deus, para que venha ser selado pelo poder do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que quando esses gafanhotos vierem atormentar o homem por 5 meses, o homem vai ser atormentado, mas ele não irá morrer. O homem irá correr de um canto ao outro, mas não vai achar solução. Versículo 7: e o parecer dos gafanhotos era semelhantemente ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroa semelhante ao ouro, e os seus rostos eram semelhantes ao rosto de mulheres, ou seja, de homens. Que espécie de um inseto muito assustador! Esta é uma espécie de gafanhoto que o seu rosto parece com homem, seus cabelos como o cabelo de mulher. Pensa só numa tribulação que o homem vai passar. Ainda tem gente que diz que o crente não vai passar pela grande tribulação. Vai. Se os nossos patriarcas, todos eles passaram para provar sua fé, por que a nossa humanidade não vai passar? Vai passar pela tribulação, sim, só que iremos vencer. Deus não vai nos defender da grande tribulação, não. Ele vai nos defender da condenação. Isso sim, Deus vai nos defender. E se nós estivermos fiel até aquele dia, ainda tem essa ainda, se nós estivermos perseverando na fidelidade até naquele grande dia que o Senhor voltar. E tinham cabelos como cabelo de mulheres, é o versículo 8, e os seus dentes eram como de leões. Presta atenção numa feiura. Veja só, um gafanhoto que tem rosto de homem, cabelo de mulher e dente de leão, e ainda tem aguilhão, como se fosse um escorpião. Pensa só a feiura dele já dá de atormentar o homem. Imagina a ferroada. O versículo 9: e tinha couraça como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos combatem e correm ao combate. Olha, não sei se vocês já viram por aí aqueles grandes filmes onde muitos cavaleiros, carruagem, cavalos correm trilhando. Quando eles vão frear, todos de uma vez só, dá um ruído muito suportável no nosso ouvido. Assim será o ruído das asas desses gafanhotos. Só isso já atormenta o homem. Imagine a sua ferroada. Por isso que é importante, meu querido, todos nós temos o selo de Deus na nossa testa. E o selo de Deus é a santidade, é a fidelidade, é a rejeição do pecado. Isso se chama selo de Deus. E aquele que não estiver com este selo vai passar por estas tribulações, vai ser atormentado nessas tribulações. Versículo 10: tinha caudas semelhante aos de escorpião, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Viu só? O poder deles, que tinha nas suas caudas, era para ferroar o homem, para transmitir aquela toxina para o homem, envenenar o homem, até deixar o homem no ponto de morrer. Só que a morte não tem poder sobre o homem, não tem domínio sobre o homem. E isso é uma grande tribulação que todos vamos contemplar, mas nem todos vamos ser ocasionados por elas. Aquele que tem o selo de Deus, que o nome dele está escrito no livro da vida, ele vai contemplar, mas não vai ser atormentado.
Mas aquele que não tem o selo de Deus na sua testa, além de contemplar, vai ser atormentado. Por isso que é importante, quando nós dissermos assim: Senhor, eu confesso o teu nome como meu Salvador e Senhor da minha vida, é muito importante nós perseverar em humildade, em fidelidade, em sinceridade, sendo fiel, para que o selo de Deus nunca se afaste da nossa testa. Olha o versículo número 11. E tinha um rei, o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome, Abaddon, e em grego Apolion. Olha o nome dele. Sobre ele tinha esses nomes. Na língua hebraica, Abaddon. Na língua grega, Apolion. Duas linguagens de países diferenciados, de lugares diferentes. Num país, a pessoa ia conhecer como Apolion, e em outro país, a pessoa ia conhecer como Abaddon. Sabe o significado de tudo isso? Tudo isso significa tempestade, tribulação, angústia, dor, perplexidade. Tudo isso se resume nisso. Versículo 12, para que nós possamos findar. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda dois ais. O significado de ai, o que significa ai? É descrito neste livro de Apocalipse que o ai significa tribulação, dores, angústia, sofrimento. Tudo isso significa ai. Cada tribulação ou cada trombeta significa um ai. Uma tribulação dessa, a quinta trombeta, é um ai. Depois disso, o versículo 12 está dizendo: ainda tem dois ais. Por quê? Ainda tem a sexta trombeta, e tem a sétima trombeta. Ai significa isso: tormento, dores, angústia, perplexidade, sofrimento. Além da quinta trombeta, que é o quinto ai, ainda tem a sexta e a sétima trombeta. E então, meus queridos, todos nós temos que ter na nossa testa o selo de Deus. Se caso contrário, passará por a quinta trombeta sendo atormentado. E se nós tivermos o selo de Deus, nós passaremos por ela, mas não somos atormentados nela. Isso é o significado de que vamos passar pela tribulação. Nós vamos passar por ela porque nós vamos passar por ela, mas nós não vamos ser ocasionado nela, ser atribulado nelas. Por quê? Porque nós temos o selo de Deus. Infelizmente, para quem não tem o selo de Deus nas suas testas, irão passar por todas as consequências que está descrito na trombeta quinta. Aleluia. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja em nossos corações.